Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Renda Imóvel Moeda Forte. E hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, é dia de eu falar de mais uma oportunidade. Sim, porque aqui no Renda a gente trata ou de oportunidades para você iniciar a sua jornada ou contornamos objeções, obstáculos que te impedem justamente de iniciar a sua jornada. E hoje nós vamos falar de oportunidade. Mas por que oportunidade? Porque é importante que você entenda que nem só de sócio investidor se fazem as coisas. Ou melhor, nem só como sócio investidor você consegue começar a sua jornada. Então a gente já tem falado há algumas semanas sobre a importância, sobre os outros papéis, que você que quer alcançar os seus sonhos, quer iniciar a sua jornada como investidor imobiliário, pode desempenhar dentro de um empreendimento. Então olha só, pessoal, a gente sabe, e o mais intuitivo e óbvio é, claro, o sócio investidor. É aquele que, via de regra, todo mundo se imagina ser. Então você é o cara que vai destinar, vai compartilhar parte da tua receita para um empreendimento imobiliário. Perfeito. Nada contra, nada errado, E você pode muito bem ser este sócio investidor. Mas a gente também está olhando, pessoal, para cenários em que de repente você não dispõe de recursos. Lembra que nós falamos sobre a importância do controle financeiro, sobre a importância... Fala, Ruda! Tudo bem, meu caro? Sobre a importância de você entender qual é o seu momento, até para você saber se você dispõe ou não de recursos. Então imagina que você fez essa lição de casa, que você estudou a sua atual condição e você percebeu que você não dispõe de recursos. Ou seja, naquele momento, naquelas circunstâncias, você não consegue figurar como sócio investidor. Todo mundo quer. Todo mundo gostaria de ser esse sócio investidor, mas de repente ainda não é o seu momento, ou você não reúne naquele momento condições para partilhar, para contribuir com parte do teu orçamento para aquele determinado empreendimento imobiliário, para você poder alcançar os seus sonhos, a sua tão sonhada independência financeira, ou mesmo, quem sabe, antecipar a sua aposentadoria. Então você chegou à conclusão de que não reúne recursos. E aí, na semana passada e na retrasada, eu falei um pouquinho para vocês sobre a possibilidade, sobre aquela estratégica posição a ser ocupada, que era do sócio operador. Daquele que, uma vez implementado o negócio, uma vez estabelecido, consolidado o empreendimento, é aquele sócio que cuida da operação, que cuida das questões relativas aos contratos, às locações, se nós estivermos falando aí de um empreendimento para renda, que cuida das manutenções do próprio imóvel, para saber se ele reúne, se ele atende, requisitos mínimos aí para levar conforto aos seus usuários. Então a gente falou do quanto é estratégica a posição, a figura do sócio operador. Aí eu pergunto para vocês, legal! Então imagina que a gente tem o sócio operador, que a gente tem o sócio investidor, que a gente tem até o sócio implementador, o Rodrigo. Então de repente eu estou lá na minha função de sócio implementador, desenvolvemos projetos, colocamos em pé a conta, realizamos as obras, pode ser uma construção, pode ser uma reforma, enfim, o empreendimento está ali bonitinho para rodar. Aí você para e se pergunta, mas qual empreendimento? Quem foi ou quem é o responsável por conseguir as oportunidades? Olha só, então existe uma posição, um sócio que ele é absolutamente fundamental lá no instante zero, pessoal, do empreendimento. Exato, existe o sócio prospectador, existe o sócio garimpador, que nós, aqui no Renda Imóvel Moeda Forte, gostamos de chamar de o radar de negócios. Mas afinal, o que é um radar de negócios? O que é um radar, pessoal?
A gente está acostumado a pegar aquele radar de velocidade, né? O radar naquele cenário, ele é um medidor, né? Ele funciona como um aferidor. Mas a palavra mais usual que a gente realmente aprendeu para designar o que é um radar é aquele que encontra. Tá? Então, quando a gente fala em radar, a primeira coisa que deveria vir à nossa mente é aquele que encontra. Então, quando a gente pensa num radar de negócios, nós estamos pensando naquela posição, naquele sócio do empreendimento que encontra as oportunidades. E olha, não é muito difícil dele ser encontrado pelas oportunidades. Então, olha que coisa interessante. Ele desempenha como principal função encontrar oportunidades. Mas, né, quando você começa a ganhar certo traquejo, quando você começa a ganhar mais experiência dentro do mercado, em algum momento, dependendo das circunstâncias e da habilidade que você desenvolve, esse fluxo se inverte. Então, ao invés de você começar a procurar as oportunidades começam a te procurar. Só que isso, pessoal, não é da noite para o dia, tá? Então não se iluda, tá bom? É muito difícil isso começar a acontecer. Muito difícil não. Leva um tempo para isso começar a acontecer, demorar a acontecer. Por quê? Porque o mercado precisa entender que você é este sócio prospectador, que você é este radar de negócio. Tá? E como é que isso acontece na prática? Com certo tempo. Então você começa a sua jornada, começa a identificar possibilidades, começa a trabalhar composições, parcerias, e o mercado começa a te enxergar como este radar de negócios. E aí, uma vez que o mercado entende essa dinâmica, uma vez que o mercado compreende que você é sim, né, uma ponte, que você é um caminho para que as coisas aconteçam, você começa a se tornar uma pessoa desejada pelo mercado. Você começa a se tornar uma pessoa procurada pelo mercado. Tá? Então, este fluxo, que no primeiro momento ele é de você para o mercado, ele começa a ser do mercado para você. Tá? Então, e quando isso acontece, aí que a coisa fica mais potencial. Porque a partir do momento que você, né, não diria que você assume uma função passiva, muito pelo contrário, mas no momento em que você se torna alguém procurado, se torna alguém desejado pelo mercado, né, as chances para que bons negócios venham até você são muito maiores. Tá? Então, é algo mais ou menos tranquilo, algo mais ou menos natural de acontecer. Tá? Mas, de novo, não é da noite para o dia. De novo, não é de qualquer forma que isso acontece. Leva-se um tempo e aí vai exigir, obviamente, dedicação, determinação da sua parte. E a gente vai entender ao longo dessa live que há outras coisas que você precisa trabalhar para que você possa se tornar esse radar de negócios. Né? E mais do que um radar de negócios, para que o mercado te reconheça como um radar de negócios. Porque esse é o grande, como diria meu irmão, voo da onça. Quando o mercado te enxerga como um radar de negócios. Tá? Então, fica comigo que eu vou tentar, durante essa live, te explicar um pouco melhor dessa dinâmica. Então, olha só. Né? Então, a gente já falou, você não necessariamente é um sócio investidor. Para ser sócio investidor, você precisa dispor necessariamente de recursos para aportar no empreendimento. Você aqui não está fazendo, num primeiro momento, não está desempenhando a função de operador. Ou seja, você não é o cara que vai ficar lá na frente cuidando da operação, cuidando do imóvel, cuidando da carteira e assim por diante. Você
não precisa ser também o sócio implementador. Você não precisa ser aquele que, de fato, né, vai lá e executa as obras necessárias. Seja ela uma construção do zero, um build to suit, né, um retrofit. Então, não necessariamente é você esse cara, o implementador. Tá? Mas alguém precisa ser o radar de negócios. E eu digo para vocês que o radar de negócios, né, o sócio prospectador, ele meio que é, pessoal, aquilo que a gente chama de centroavante goleador. Então pensem numa função, pensem numa posição que ganha todos os bônus possíveis dentro da operação, dentro do mercado. Esse é o sócio prospectador. Tá? Então, como diria o pessoal, ele é o cara que bota negócio para dentro. Mal comparando, dentro de uma empresa, quando você tem ali os vários departamentos da empresa, os vários setores da empresa, existe um que é responsável por trazer negócios para a empresa. E é justamente o que a gente chama de departamento comercial. Então, o sócio prospectador, dentro da composição societária, dentro ali daquele conjunto de pessoas que de repente se organizaram para realizar um determinado empreendimento, ele é como se fosse o comercial, pessoal. Tá? Então, ele é o cara que bota negócio para dentro. Então, obviamente, ele é muito importante, ele é muito respeitado dentro da composição societária e ele será, na medida em que esses negócios que ele prospectou, esses negócios que ele idealizou, né, começarem a obter sucesso, começarem a se concretizar, o mercado começa a enxergá-lo como esse centroavante goleador. Tá? Então, num primeiro momento, o sócio prospectador, ele vai de dentro para fora. Ele vai atrás de terreno, ele vai atrás de imóveis com potencial, né? Ele faz isso de forma ativa, até um determinado momento em que o mercado entende isso, até um determinado momento em que o mercado entende que ele é esse prospectador de sucesso, que as coisas que ele correu atrás, os negócios que ele colocou em pé, surtiram resultado, e então essa dinâmica toda ela ganha ainda maior relevância. Ele passa a ser visto pelo mercado, ele passa a ser procurado pelo mercado. Então olha só, perdão pessoal, daqui a pouco eu vou ter que tomar um café, porque hoje tá forte o negócio. É que hoje eu acordei super cedo, fui para São Paulo, voltei, tomei chuva, o negócio hoje foi animado, então me perdoem, mas o cansaço está forte, mas nós estamos aqui, a gente não desiste nunca. Então olha só, o que é importante, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, né? A gente tem algumas premissas, e eu vou chamar isso, pessoal, vamos chamar de premissas de vida. Tá? E vamos pegar aqui o primeiro ponto de partida para o negócio, que é: a coisa não cai do céu. Tá? A gente até pode pensar assim, mas eu conheço um cara, que, nossa, parece que tudo vem para ele. As melhores oportunidades, os melhores negócios, tudo chega no cara. E você vai falar, nossa, esse cara tem estrela, esse cara, nossa, tem sorte. Pessoal, talvez não. Então, qual que é o ponto em que eu insisto? Você ser um sócio prospectador, você se tornar um radar de negócio, tem ciência envolvida, tem prática envolvida. Tá? Não é da noite para o dia que isso acontece, não é com qualquer um e de qualquer forma que isso acontece. Tá?
não é sem esforço e não é sem dedicação. Então tem muita gente que só olha, né, que nem o pessoal fala no dito popular, que só olha as cachaças que eu tomo, mas não olha para os tombos que eu levo. Então quantas vezes vocês não falam, nossa, mas aquele cara lá é um cara de sucesso, ele é meio Midas, tudo que ele bota a mão vira ouro, olha lá os negócios que ele faz. Pessoal, se ele está fazendo negócios bons, se aquele em que ele bota a mão vira ouro, se ele pode ser conhecido e chamado como um Midas e assim por diante, não é de graça, pessoal. Tá? Existem atributos, existem qualidades, existem técnicas, existe trabalho por trás disso. Tá? Então, pensem, de novo, não cai do céu, tá? Nada cai do céu. Então, para você ser um bom sócio prospectador, você tem que ralar também. Você tem que construir essa sua autoridade. Você tem que se empenhar. Você tem que fazer acontecer. Você tem que se preparar. Tá? Então, nada vem de mão beijada. Nenhum negócio, assim, de novo, né? Até daqui a pouquinho os negócios de repente vão começar a bater na tua porta. Mas para isso acontecer, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo que é pré-requisito ganha maior importância ainda. Ou seja, para que as coisas comecem a vir até você, para que as pessoas, o mercado te enxergue como alguém de valor, como alguém com autoridade, vai levar tempo. Você vai ter que trabalhar para isso. E é essa a proposta do canal. O canal não foi criado para inventar fórmula mágica, para mentir para vocês, não. Se você não tem recursos para ser sócio investidor, você vai ter que trabalhar. E isso é bom. Você vai ter que aprender como. Você vai ter que entender as técnicas, tá? Para que você, possa figurar como um bom sócio prospectador. Mas o que é legal, o que é bacana disso, pessoal, é que as oportunidades são extraordinárias. Se você desenvolver as habilidades necessárias, se você praticar, se você se esforçar para se tornar um bom sócio prospectador, olha, eu vou dizer, ser o centroavante goleador, ser aquele cara que bota o negócio para dentro, nossa, dá muito resultado. Então, nós estamos partindo do princípio que você não tem grana para ser o sócio investidor. Mas se você se esforçar, se você for um cara determinado, e eu sei que você é, e se você se especializar nessa questão da prospecção, meu amigo, você vai voar. Tá? Então entenda isso. Tá? O sócio prospectador. E eu não vou desmerecer a função de nenhum sócio. Mas ele é o primeiro cara a ser reconhecido. Se ele é o cara que marca o gol, se ele é o cara que bota o negócio para dentro, ele realmente é um cara que o mercado tende a valorizar muito. Então, se você nunca considerou essa possibilidade, fica comigo, acompanhe essa live, porque você vai ver que de repente existe um verdadeiro oceano azul à sua frente. As possibilidades, as oportunidades são muito, muito grandes. Tá? E assim, quando a gente fala de prospecção, que de novo é óbvio que é muito mais a praia do Diego lá no consultório imóvel Moeda Forte, a gente não vai se arriscar a tentar entrar na profundidade que eles têm para prospecção, até porque não é esse o intuito da nossa live de hoje. A gente depois até pode bater uma bola com o Diego, de repente de fazermos uma live de prospecção até aqui no nosso canal mesmo. Mas óbvio que o tema hoje não é a gente fazer uma live específica sobre prospecção. Hoje o que eu tenho como missão passar para vocês é o quão é relevante, o quanto importante
é um sócio prospectador dentro do negócio de empreendimento imobiliário. E aqui a gente pode falar de absolutamente qualquer tipo de empreendimento imobiliário. A gente pode falar de um empreendimento imobiliário para retorno por valorização. A gente pode falar de compra e venda, né? A gente pode falar de investimento em empreendimento para geração de renda. A gente pode falar de empreendimento para investimento por acúmulo de patrimônio, tá? Todos os empreendimentos imobiliários precisam de um sócio prospectador, precisam de alguém que vá atrás dos negócios, precisam de alguém que efetivamente traga estas oportunidades para a mesa, pessoal. Porque muitas vezes a coisa fica voando, né? Voando. Então, você tem ali 10, 20 situações, né? Só que ninguém materializa isso. E muitas vezes essas oportunidades nem são tão claras para você, tá? Só que tem alguém, né, mais especializado, né, com maior potencial para materializar estas oportunidades, né? Para trazer estas oportunidades para o plano prático. E esse cara é o sócio prospectador, é o radar de negócios. Então, oportunidades não faltam, tá? Mas uma coisa que é muito importante, pessoal, e aí a gente começa a entrar um pouquinho mais na seara da nossa live de hoje, é que assim, eu sei que você, nesse momento, com certeza está se perguntando, ou estão passando dúvidas pela tua cabeça. Primeira coisa, de repente você fala, puxa, mas lá vou eu para a história do perfil. E eu já falei que até menos de 10 meses atrás, eu nunca tinha feito uma live na vida. Se você pensar, ai Rodrigo, hoje te assistindo, eu falo, nossa, que bacana, você tem até uma fluência legal, nem sofre tanto ali na frente das câmeras, tal. Será? Lembra, né? Vocês só olham as cachaças que eu tomo, mas não imaginam que eu levo tombos também, né? Nossa, já teve cada situação, cada confusão aqui nas nossas lives, coisas que deviam dar certo e não deram, setups que fugiram ao controle, assim por diante, né? Então hoje de repente está até um pouco mais fácil estar aqui batendo papo com vocês, mas nem sempre foi assim. Então a gente fala, nossa, será que o Rodrigo tinha perfil desde o início zero, desde o instante zero, em fazer live, em conversar conosco sobre mercado imobiliário, sobre geração de renda e assim por diante? Né? Se eu não tinha, eu estou desenvolvendo. Não é verdade? Live após live, semana após semana. Eu já nem sei quantas lives eu fiz com vocês. Um monte. A gente vai trabalhando. E aí eu cito de novo o lance do Ricardo Amorim, que meu irmão tanto fala aí nas lives dele. O cara é um fenômeno. É inteligentíssimo. Palestras. Né? Brasil afora. Mundo afora. Até que um dia perguntaram para ele no final de uma dessas palestras, nossa, Ricardo, eu estava te assistindo, mas a tua palestra é muito boa, você é muito bom nisso. Ele falou, também, eu já fiz isso milhares de vezes. Por repetição, a gente é obrigado a ficar bom em alguma coisa. Então, de tanto eu fazer live com vocês, eu naturalmente, obrigatoriamente, eu tendo a fazer uma live mais tranquila, mais fluida, né? Sem tantos sobe e desce e assim por diante, é normal. Por quê? Porque a prática leva a gente, entre aspas, à perfeição. É da mesma forma. Então, se você de repente pensa assim, nossa, será que eu tenho perfil para ser o sócio prospectador? Eu sou um cara que fico muito na minha, nem sou desses caras falantes, né? Nem sou desses que pega no telefone, sai ligando para todo mundo, sai falando, sai mandando mensagem.
né, que toda hora está nas redes sociais, e de repente você pode falar, mas eu não tenho esse perfil. E se eu não tenho esse perfil, acabou, será que eu não vou conseguir? Será que é isso que vai acontecer, pessoal? Não, porque de novo, ninguém nasce sabendo, né? A gente até pode pensar assim, bom, esse cara tem, vamos pensar em comparações. Você tem o perfil A e o perfil B, ou sujeito A e sujeito B, né? De repente você fala, nossa, olhando para para essas duas pessoas, eu percebo que de repente o sujeito B, né, aparentemente tem mais perfil para ser um sócio prospectador do que o sujeito A. Né? Você bate o olho e você acha isso. É verdade? Não sei. Porque uma coisa é aquilo que a gente acha, outra coisa é o cara se ele converte ou não na prática. Claro que depois de um tempo, aquilo que ele fez, aquilo que ele trouxe, os negócios que ele concretizou, serão percebidos. Boa noite, Leandro. Léo, tudo bem, Léo? Como vai? Né? É claro que depois de um tempo, com, né, uma certa rodagem, o mercado percebe, o mercado entende, né, que ele tem maior potencial do que o sujeito A. Então, naturalmente, o mercado cuida de continuar fazendo com que essa espiral se torne sempre mais ascendente. Agora, o fato de você, de repente, num primeiro momento, estar como patinho feio ali no início desse processo todo, não te desabilita. Tá? E não é necessariamente algo que te impeça de também começar a galgar, né, passos, começar a ter mais relevância dentro do próprio mercado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, tá? Assim como tudo na vida, a gente tem condição de aprender. A gente tem condição de praticar. A gente tem condição de treinar. Isso vale para tudo, pessoal. Vale para tudo. Tá? A gente pode se comparar, como eu já dei exemplo para vocês outras vezes, da história do andar de bicicleta. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. E muitas vezes, alguém que teve até mais dificuldades para começar a andar de bicicleta se tornou um corredor muito melhor do que aquele que montou na bike e já saiu andando às vezes. Isso tem muito a ver com determinação, com foco, com prática, tá? E vou mais além, pessoal. Às vezes, lembra que a gente falou agora há pouco dessa história do sujeito A e do sujeito B em termos de potencial? Às vezes, um cara cheio de potencial fica para trás quando comparado com um cara até com menos potencial, mas, por exemplo, mais determinado. Né? Isso aí me lembra, por exemplo, aquela história do coelho e da tartaruga, a história da corrida, em que o coelho foi e largou na frente e, de repente, durante a corrida, ele não deu o devido valor para ela. Ele se acomodou ao longo do processo porque ele sempre achava que ele tinha muita vantagem em relação à tartaruga. E a tartaruga lá, batida constante. E o que aconteceu? Qual que é a moral dessa nossa historinha? O coelho, o rapidão, cheio de potencial, ficou para trás. E a tartaruguinha, no seu estilo constante, foi lá, chegou na frente. Então é assim, entenda. Você não precisa ser o coelho, mas você precisa ter a determinação da tartaruga. Você precisa ter o foco da tartaruga. Tá? E você precisa, mais do que nunca, estar disposto a aprender, estar disposto a arregaçar a manga e a trabalhar
Olha lá, Léo, você é a tartaruga e tá certinho, Léo. Tá certinho, meu caro. Tá? E eu vou mais além, eu sou meio que nem você. Eu também prefiro ser a tartaruga, mas a tartaruga que não desiste. A tartaruga que segue. De repente, não necessariamente no ritmo que os outros esperam de você, hein? Porque esse é um outro lance, pessoal, que eu queria aproveitar o gancho aí do que o Léo falou e aproveitar o nosso momento e bater um papo com vocês. Tá? Que algo é muito importante e eu acho que faz todo sentido eu compartilhar isso com vocês agora. E isso, de certa forma, não deixa isso aí, finaliza a venda. Né? E a gente pode entrar nesse mérito. Porque como eu acompanho as lives lá do consultor do meu irmão, né, eu já me sinto até um pouco à vontade para contar um pouco sobre isso. Oi, Gi! Tudo bem, Gi? Bom vê-la por aqui. Então, olha só, pessoal. A gente tende, né? A gente muitas vezes acaba sofrendo. E eu acho que talvez isso seja algo meio comum para vocês, assim como é para mim. Porque tem muito hoje em dia esse lance da expectativa. Então, o que é esse lance da expectativa? O mercado, a sociedade, o mundo, a tua família, o teu círculo de pessoas conhecidas, todo mundo sempre tem um caminhão de expectativas em relação a todo mundo. Né? Então, todo mundo acha que você tem que ser o corretor isso, o engenheiro aquilo, porque você tem que ser um cara brilhante, de sucesso, que tem que acontecer dessa forma. E o que te faz isso? Aonde te leva essa experiência, essa sensação? Te bota uma tonelada nas costas. Por quê? Porque você tem uma movimentação externa, você tem, vamos chamar assim, forças externas, agentes externos, que estão te colocando um rótulo. Estão dizendo, olha, para o cara ser de sucesso, ele tem que fazer isso, 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 tem que ser assim, assim, assim. E aí você fala, nossa, mas eu não estou conseguindo. Eu não tô performando que nem eles estão dizendo que eu tenho que performar. Puta, eu não sou esse coelho, de repente. Cara, então eu não sirvo. Eu não atendo às expectativas do mundo inteiro. E isso é perigoso, por quê? Porque isso pode te travar. Então vamos pegar o caso aqui meu e do Léo. Somos tartaruga, né, Léo? A gente chega lá, mas a gente finaliza a venda. A Gi, que está aqui conosco, é um fenômeno. Ela tem a velocidade de um coelho e a determinação de uma tartaruga para não desistir até o final do negócio, né, Gi? Fala aí se não é assim. Mas a Gi, ela está dentro aqui de uma classe, né, que já é um pouco diferente, né? Fala, Fernando, tudo bem? Então, olha só, né? Tamo junto. Olha lá, chamar o Fernando aqui para ele ensinar a gente como é que faz para construir sem R$1, né, Fernando? É isso aí. Uma hora a gente faz uma live dessa e a gente bate uma bola. Então, olha só, pessoal. O que eu estava contando para vocês? Então, existe toda uma expectativa que é gerada em cima daquilo que você precisa entregar, da performance que você precisa ter. E você é obrigado a trabalhar essas expectativas, você é obrigado a lidar com essas expectativas. E não é algo simples, pessoal. Não é algo trivial. Por quê? Porque existem muitas vezes variáveis, né, sobre as quais você não tem necessariamente domínio. E tem, além dessas variáveis, é isso aí, né? E além dessas variáveis, qual é o outro problema, entre aspas, que existe? É que, como tudo na vida, é um processo. Né? Existem etapas, existem degraus, existe algo que a gente chama de maturidade profissional. E vejam, aqui, né, o tema da nossa live de hoje qual é? Oportunidades para você como sócio prospectador.
como o cara que marca o gol, que traz o negócio para a mesa, que pega aquela nuvem de oportunidades, aquela confusão toda e vai e materializa. Só que, de novo, ninguém nasceu sabendo. De novo, ninguém é necessariamente um super mega coelho nato que já enxerga, já vai, já bota em pé, já sai correndo, já acha os caras... não é assim. E o normal é não ser assim. Porque é preferível que não seja assim. Tá? E tem vários pontos que eu posso apresentar para vocês que endossam, que reforçam essa tese. Tá? Então é assim, nada contra quem é o mega coelho marcador, nada contra, pessoal. Mas, da mesma forma que ele entrega mais, ele se cobra mais. E muitas vezes, se ele não conseguir balancear essa situação, o que vai acontecer? Ele pode se perder em meio ao processo. Léo, fique em paz, meu caro, não tem problema, porque assim, aquilo que está hoje alcançando vocês, depois vai para as redes sociais e, muitas pessoas acabam assistindo isso no formato gravado. Fique em paz, mas é uma pena. Se vocês quiserem, olha lá, aviãozinho neles, explode coraçãozinho, que o algoritmo do Instagram ama isso. Mas marquem pessoas que vocês gostariam de ver bem, compartilhe esse nosso conteúdo com pessoas que vocês gostariam, de transformar a vida, porque é para isso que nós estamos aqui. Quando eu trago uma oportunidade para vocês é porque isso existe na prática, isso acontece de fato. E o que eu quero é ajudar vocês a alcançarem os seus sonhos. O mercado imobiliário, investir em imóveis, é um veículo para isso. Mas o que a gente quer, na verdade, é que vocês sejam felizes, que vocês tenham, de repente, investimentos em renda, que vocês possam alcançar a sua tão sonhada aposentadoria antecipada, que vocês possam ter menos dependência, por exemplo, da sua renda ativa, do seu salário, menos estresse, mais tempo para ficar com a família de vocês. É isso que a gente quer. Aliás, vou mais longe, é isso que vocês querem. E é por isso que vocês estão aqui, pessoal. Porque vocês querem isso. E porque vocês nos doam, nos entregam aquilo que vocês têm de mais valioso, que é justamente a atenção e o tempo de vocês. Então, obrigado, Léo, obrigado, Gi, obrigado, Fernando, obrigado, Alexandre, obrigado, Isabel, obrigado a tantas pessoas que hoje nos seguem de forma recorrente, que estão comigo aqui nas lives, que nos assistem de forma gravada, porque eu espero, de alguma forma, estar ajudando vocês a destravarem, pessoal. É isso que a gente quer. É isso aí, Gi. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês entendam as oportunidades. E da mesma forma que eu apresento as oportunidades, é super importante se alguém trouxer uma objeção. Então fiquem absolutamente à vontade. Se vocês falam, nossa, Rodrigo, mas e se tal coisa acontecer? E se de repente for isso? Por favor. Porque nem sempre eu vou cobrir todas as objeções de vocês. Eu conheço várias, mas nem sempre todas. Então, se você tiver alguma coisa que de repente você percebeu que tem conexão com a nossa live ou não, também não tem problema. Coloca nos comentários, depois posta comentários nas redes sociais e de repente até pode sair uma live sobre o tema específico que você apresentou. É isso aí, Fernando. Tamo junto. Olha lá o Felipe, boa noite, Felipe, tudo bem? Então, olha só, o que a gente falava? Eu estava trabalhando com vocês a questão do perfil, Porque, de novo, nem sempre é tão fácil. Nem sempre, pessoal. Então, lembra que a gente falou da história do peso que se põe sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros? E esse peso vem, muitas vezes... Eu vou pegar um gancho com o que o Diego falou ontem. Ontem o Diego estava falando dos vilões silenciosos. Não sei quem daqui acompanhou a live dele ontem, mas foi sensacional.
E o que é importante? Tem coisas na vida, pessoal, que elas vêm de forma muito escancarada, de forma muito clara para a gente, né? Você bate o olho e você fala, nossa, isso daí, tô vendo que está me fazendo mal, tô vendo que está me travando, tô vendo que isso está me impedindo de realizar uma determinada ação, tá? Então tem coisas que são óbvias, tá? Vou dar um exemplo para vocês, bem simples, né? Então, se você quer ser um sócio investidor, e você foi lá, fez o teu controle financeiro, colocou tua casa em ordem, organizou receitas, entradas e saídas, despesas e assim por diante, e você percebeu que não tem dinheiro sobrando, não tem milagre, né? Então, não tenho grana, não consigo ser sócio investidor. Isso é um problema? Claro que não. E eu estou aqui live após live, semana após semana, para te mostrar que isso não vai te impedir se você realmente quiser alcançar os seus sonhos. E está tudo bem, né? Então, olha só. Isso é um problema, entre aspas, é uma restrição, é um fator claro e que te impede de você ter uma ação concreta, uma determinada linha. Não te tira fora do jogo, mas uma determinada linha fica naquele momento, pelo menos para você, complexa, né? Ou, entre aspas, inatingível. Agora, existem situações, pessoal, existem vilões, existem sabotadores silenciosos. E esses são os piores, pessoal. 1000 vezes você ter um sabotador, você ter um fator externo, né? Ou mesmo algo interno, mas que fique ali na tua cara e que você consiga perceber de forma real que aquilo te impede ou que aquilo te causa algum mal. Então, 1000 vezes isso a você ter um sabotador silencioso, um vilão silencioso. E posso dizer uma coisa para vocês? Essa questão das expectativas e daquilo que você recebe como carga que vem, via de regra, do meio externo, é sim um sabotador silencioso. É algo que você não necessariamente percebe, não necessariamente consegue vislumbrar e que literalmente sabota a tua condição, o teu potencial para realizar uma determinada ação. Tá? Então, pessoal, maior cuidado a gente precisa tomar com estes sabotadores, com estes fatores silenciosos, esses vilões silenciosos até, do que aqueles que são claros, evidentes e que estão ali, ó, na nossa cara. Tá? Então, por que eu falo? Por que eu falo tudo isso para vocês? Vamos recapitular um pouquinho aqui. Tá? Ninguém nasceu sabendo. Voltou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Manda um joinha aí para mim, por favor, pessoal. Vocês estão comigo? Socorro! A internet caiu de novo. Ah, joia. Ufa, obrigado, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu desisti da internet aqui, da minha conexão na net. Eu vou tocar de 4G mesmo e vamos lá. Tá? Então, me desculpem. Nossa, eu até me perdi aqui, pessoal. Então, eu dizia para vocês, né, sobre essa dificuldade, sobre esse risco, né, que está associado a esse lance dos vilões externos, tá? Daqueles sabotadores que de forma obrigado, Léo, obrigado aí pelo feedback, pessoal. Para esses sabotadores que de alguma forma, né, principalmente silenciosa, eles vêm
e eles travam vocês. Tá? Então esse lance da carga externa é algo muito forte. Tá? Então, olha, vou dizer, não é trivial a gente conseguir lidar com esse equilíbrio entre as expectativas que são geradas e aquilo que a gente consegue entregar. Tá? Mas eu também quero te convidar para você entender que isso também não é o fim do mundo, ok? Por quê? Porque da mesma forma que a gente não nasceu sabendo, né, lidar com essa questão da expectativa é algo que a gente pode trabalhar, pessoal. E na medida do possível, aqui no Renda, eu vou tentar ajudá-los também nesse aspecto, porque eu sei que é muito difícil, tá? E muitas vezes isso vem com bagagem, isso vem com maior rodagem, com mais experiência, mais tempo de vida. Então, provavelmente a maioria de vocês que estão me assistindo, estão me acompanhando, são mais novos, né? De repente lidaram com menos situações na vida, de repente. Às vezes tem uma pessoa super nova que, tá voando baixo e que me bota no bolso e tá tudo bem, tá? A gente vai aprender todo mundo junto aqui no Renda. Mas então, na medida do possível, aquilo que eu puder contribuir com vocês, com a minha experiência, para ajudar vocês a entenderem como é que a gente administra, como é que a gente equilibra essa questão da expectativa que existe em relação ao que a gente performa, ao que a gente entrega, e aquilo que a gente tem condição de entregar em cada etapa, eu vou te ajudar, eu vou te passar para vocês, da mesma forma que eu, passarem de uma forma mais tranquila por várias situações. Então, por que eu digo? Então, assim, por mais que você se sinta pressionado, por mais que você entenda o teu momento, por mais que você saiba que de repente naquele momento você ainda não tem condições de entregar tanto quanto os outros gostariam, começa a trabalhar até um pouco o teu mindset no sentido de você entender o que é que você gostaria em cada momento. Tá? Porque mais importante, pessoal, do que vocês atenderem as expectativas exteriores a você, externas a você, mais importante do que isso é você trabalhar as tuas expectativas, as tuas metas, os teus objetivos. Então a minha sugestão, vai crescendo, vai galgando degraus com os teus objetivos, com as tuas expectativas e vai atingindo. Vocês lembram que na última live eu até dei um exemplo para vocês de uma prática que eu adoto e que eu acho super legal e que eu posso numa boa repetir aqui para vocês de novo, nós ainda temos um tempinho, que foi a questão de como é que você resolve uma prova. Então eu não sei se estava todo mundo comigo na última live, mas eu vou repetir para vocês que eu acho um negócio que, super funciona isso, tá? Então, como é que eu, Rodrigo Camargo, trato essa questão de quando você tem uma prova com várias questões diferentes? E quando eu digo várias questões, a gente pode se referir a várias disciplinas diferentes, ou então vários níveis diferentes. Então, olha só, imagina que você foi lá, então voltamos aqui aos nossos 17, 18 anos e estamos indo para fazer um vestibular. Se você for uma pessoa mais nova, que está de repente aí em ponto de faculdade, de vestibular, ouve essa dica que ela é boa, hein? Então você está lá, em ponto de vestibular, e você foi para uma prova lá da FUVEST, por exemplo. Nem sei quantas questões são na FUVEST hoje em dia, então vamos supor que sejam 60 questões. 8 disciplinas, 60 questões diferentes, questões mais fáceis, questões mais difíceis, Qual que é o método que o Rodrigo desenvolveu para resolver prova? E ele tem muito a ver com isso que eu estava comentando com vocês agora. Eu fazia o seguinte, pessoal. Antes de eu sair, questão 1, eu dava uma olhada na prova. Uma folhada nela. Aí eu olhava e falava, opa, essa prova está fácil, está difícil, tem muitas questões que aparentemente eu bati o olho, nem chance de eu resolver. Então o que eu fazia, pessoal? Eu acelerava no começo. Então eu pegava os assuntos que eu mais dominava. Então, eu sou engenheiro, Então, de cara, eu dominava demais engenharia física, matemática, química, assim por diante. Então eu não tinha nem dúvida. Começava por física e
Tome. E dentro da física eu ainda pegava de cara as questões mais fáceis. Aquelas que eu tinha ainda mais domínio. Então eu fazia uma espécie de uma aceleração, pessoal. E tudo aquilo que eu manjava, eu detonava de cara. Pá, 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 pá. O que isso fazia comigo? Primeiro, a não ser que as questões tivessem pesos diferenciados, nem sempre tem, eu garantia o que eu chamava de nota mínima. Então, se desse tudo errado, e um dos fatores que nos limitava era justamente a questão do tempo. Então, se o tempo apertasse, eu já tinha garantido tudo aquilo que estava ao meu alcance logo de cara. Então, de repente, a minha nota mínima já saía logo de cara. Mas tem um lance, pessoal, que é muito legal quando você implementa essa metodologia na vida de vocês, que é você ganhar confiança. Então, à medida que você começa a resolver de cara aquelas questões que você manja, você tira da frente, sei lá, 50%, 60% da prova, a tua confiança vai lá em cima. E quando a tua confiança está em alta, né, você consegue se debruçar até sobre disciplinas, até sobre questões, até sobre problemas que você não necessariamente tem tanto domínio, porque quando você ganha confiança, é como se a tua mente abrisse. Então olha só que coisa bacana, né? E é esse o link que eu quero fazer com vocês, né? Talvez, né, dentro aí dessa nossa possível, né, posição dentro de uma cadeia de investimentos, eu estou aqui sugerindo para que você, né, pense, para que você desenhe de repente a sua atuação como um sócio prospectador, como o cara, o centroavante goleador que vai lá atrás de negócio, que materializa as coisas, né? De repente, dentro daquele conjunto de atribuições, de conhecimentos, de habilidades que você precise trabalhar, você já tem algumas delas ali que sejam meio naturais para você, sejam de seu domínio. Então o que você faz, pessoal? Investe nelas, acelera nelas. Quer ver um exemplo? Tem gente que de repente nem é tão boa para falar. Então não é aquele cara que sai pegando o telefone, ligando para todo mundo e vai para a rua e já senta com um cara e toma café com outro e marca reunião. De repente você não é desses. Mas de repente você é um cara ninja para procurar, para fazer busca em internet. Então olha só, enquanto você tem pessoas que têm um potencial gigantesco, né, de explosão para falar com outras pessoas, de repente você tem perfil, tem mais domínio, tem mais facilidade para realizar buscas na internet. Então o que você faz? Potencializa aquilo que você tem de melhor, resolve logo de cara as questões mais fáceis, se empenha, se dedique a realizar buscas na internet. Porque isso é muito importante quando a gente quer trabalhar como prospectador. E à medida que você acelera, à medida que você ganha corpo, ganha maturidade, ganha vocabulário dentro do mercado imobiliário, porque você é um cara que tem potencial, por exemplo, para começar com buscas, a tua confiança aumenta e daqui a pouco você pode estar sentado, tomando um café, marcando uma reunião, passando a mão num telefone e assim por diante, pessoal. Pensa nisso, né? De novo, uma situaçãozinha simples, né? Uma dica prática, tranquila, que pode te ajudar a começar a enxergar o teu real potencial. De repente pode ser esse primeiro passo que te faltava dar para você iniciar a sua jornada. Então, o que eu queria? Eu tenho ainda mais uma live inteira para falar com vocês sobre essa questão do nosso mindset de crescimento e sobre essa questão do sócio prospectador. Então eu vou voltar com vocês na próxima segunda-feira, porque eu quero explorar mais esse tema. Eu acho que tem mais, né, sacadas que eu posso trazer para vocês para ajudá-los a destravar, né? Mas o que eu queria, que de verdade você levasse hoje para casa,
que saísse aqui claro dentro da tua cabeça. Vai para cima daquilo que você tenha mínimo domínio, porque isso vai transformar a tua vida.